Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. A minha entrevistada de hoje será a Mariana Rosetti, médica veterinária, consultora técnica da MKSAB. E o tema da nossa entrevista será Desafio Sanitário para a Suinocultura do Desmame à Engorda. Olá, Mariana, tudo bem? Olá, tudo bem, Vivini, e com você? Tudo ótimo. Como é que estão as coisas em Itu? Tudo certo por aqui, tudo certo. Itu ainda tem um orelhão gigante? Tem um orelhão, tem o semáforo, ainda tem as atrações gigantes aqui. E as pessoas ainda vão para Itu para ver essas coisas? Vão, durante os finais de semana tem bastante turista para visitar aqui, tem sim. Legal, bacana. Por que você decidiu ser médica veterinária? Eu sempre gostei bastante desse meio, assim, um pouco mais rural, digamos, né? Sempre fui mais do campo do que da cidade. Então, a medicina veterinária sempre foi algo que me encantava, né? Meu pai é veterinário, inclusive. Não trabalha nessa parte do agro, ele é mais no setor de pet, mas é uma coisa que eu sempre gostei e acabei seguindo a mesma profissão do meu pai. E como é que você chegou na MKSAB? Que é uma empresa gigante, né? Sim, sim. Depois da minha graduação, né, eu fiz alguns estágios e durante esse estágio tinha um que era cliente, nós éramos clientes da MKSAB na época, e aí eu entrei na Kassab com esse contato, né, de um cliente deles, que hoje é nosso cliente, eu como MKSAB, não mais como participante dessa empresa. E por que a suinocultura? Pois o Brasil é fortíssimo no agro, né? Então, durante também a minha graduação, eu consegui ter a dimensão da potência que o Brasil é no agronegócio, com suinocultura, avicultura, enfim, todo o agro no geral. E acabei optando por seguir essa parte aí com essa responsabilidade de alimentar o mundo. Bacana, muito legal. Ano passado eu tive a oportunidade de conhecer a MKSAB lá em, como é que chama? Janiru? Jarinu. Jarinu. Isso. Mas que estrutura grande, bacana, moderna. Exato. A gente está com esse lançamento aí, vamos dizer, né, que é Jarinu, que a gente tem a fábrica, né, então a gente ficava lá em São Paulo, nossa matriz era em São Paulo, nossa fábrica era em São Paulo, e aí agora a gente migrou para Jarinu. A nossa estrutura é super nova, tem uma tecnologia incrível, nosso potencial de produção também é excelente, e é uma beleza de ver, assim, uma coisa muito, muito legal. E a gente está sempre buscando oferecer o melhor aí para os nossos clientes, né? Com qualidade, com segurança. Mariana, quais são os principais desafios sanitários enfrentados pela suinocultura do desmame à engorda aqui no Brasil? A gente tem uma série de desafios aí durante todo esse processo, né, de criação, pensando desde o desmame até a engorda. E esses desafios são divididos basicamente em dois grandes grupos, vamos dizer, né? Então, a gente tem os desafios entéricos e os desafios respiratórios. Ambos podem ser causados por vírus ou bactérias, né? Então, independente da espécie. E aí a gente tem que estar sempre atento para controlar isso, seja de forma preventiva, com programas sanitários, com uma nutrição correta, seja também com medidas de biosseguridade. Então, ter atenção à limpeza, desinfecção, para a gente evitar esses problemas entéricos ou respiratórios causados por vírus ou bactérias. Explica para a nossa audiência o que significa problemas entéricos. Problemas entéricos são os que acometem o sistema gastrointestinal, ou seja, todo o sistema digestivo, desde ali de estômago até principalmente intestino. Então, hoje muito se discute em saúde intestinal, né? O intestino tem uma influência gigantesca em sistema imunológico, digestão dos nutrientes, absorção dos nutrientes. Então, tudo que pode danificar o intestino, né, que a gente fala de sistema entérico, prejudica aí a criação do animal e até no final todo o desempenho dele, né, como produção, a geração de carne lá no final. Dizem que o nosso intestino dos humanos é o nosso segundo cérebro. Nos animais, o Sim. intestino tem a mesma importância?
Tem a mesma importância. A gente, inclusive, usa o mesmo termo, dizendo que o intestino é o segundo cérebro. Então, tem total influência, o intestino tem uma importância gigantesca e a gente tem que cuidar para ter, principalmente pensando até em imunidade, por exemplo, se você não tem uma boa qualidade desse intestino, uma boa formação, você não consegue ter uma boa imunidade, não consegue ter uma boa absorção. Então, é exatamente a mesma coisa que a gente considera para os humanos, para os animais. Tem alguma bactéria que pode ser mais comumente encontrada nesses animais? A gente tem algumas bactérias que são mais presentes dependendo da fase de criação, né? E tem uma em comum que a gente pode encontrar em qualquer fase da criação, que é o Clostridium, né? O Clostridium perfringens. Isso é um trava-língua, esse nome dessa bactéria, viu? Clostridium o quê? Perfringens. Perfringens. Quais são os principais fatores que contribuem para a proliferação dessa bactéria em ambiente de criação de suínos? O Clostridium, ele é uma bactéria que naturalmente está presente no intestino dos animais, né? Então ele se concentra principalmente ali na região do seco. Já que ele está, uma vez que ele esteja presente, ele pode ser eliminado via fezes, então a gente tem uma contaminação do ambiente pelas fezes. E ele é uma bactéria que também pode estar presente no solo, em dejetos, é uma bactéria considerada relativamente comum da gente encontrar aí também no ambiente. Mas ela se torna um problema quando a gente tem o que a gente chama de disbiose intestinal, ou seja, a gente tem uma população de bactérias boas e uma população de bactérias ruins, patogênicas no intestino. Uhum. Quando a gente tem uma queda dessas bactérias boas, as ruins aumentam de quantidade, elas se proliferam mais. E o Clostridium pode ser uma delas. Então, se a gente tem qualquer alteração intestinal que leve à maior proliferação desse Clostridium, a gente pode ter problemas, ele pode vir a ser uma doença de fato, né? Não só mais uma bactéria presente que faça parte da flora, mas sim uma doença instaurada já. E quando ele se torna uma doença, como é que ele afeta a saúde intestinal desses suínos? E quais são os sintomas assim, mais comuns observados? Então, por se tratar de uma bactéria presente no intestino, os principais sintomas são relacionados a esse trato intestinal. Então, a gente Certo. tem diarreia, que ela pode ser sanguinolenta, essa diarreia também pode ser aguda ou crônica. Aguda quando ela acontece de forma mais rápida e mais grave, né? E crônica é uma diarreia que dura mais e ela não necessariamente é tão intensa, tão perigosa de início, mas ela é algo mais duradouro. Então, o principal sintoma sempre vai ser relacionado ao intestino, diarreia. E aí, por consequência, a gente tem desidratação, o animal para de comer, de consumir, pode ter febre, reduz também o consumo de água, e tudo isso influencia no desempenho, né? A gente tem menor peso, pode ter mortalidade, pode levar à morte súbita também. Quando você falou de sanguinolenta, é a presença de sangue nessas fezes, é isso? Exato, fezes com presença de sangue. Por que tem sangue nessas fezes? O Clostridium, ele vai se multiplicar e ele vai gerar uma toxina. Então, o problema, o que causa os sintomas e a doença, é a toxina gerada por essa proliferação de Clostridium. E essa toxina danifica a mucosa ali, as células que compõem o intestino. E esse dano das células do intestino vai acabar gerando esse sangue presente nas fezes. Tem uma palavra que você utilizou lá no início da nossa prosa, que é biosseguridade. O que é isso? A biosseguridade é uma série de medidas que a gente adota para evitar a entrada de patógenos na granja, né, na nossa criação. Então, você tem que tomar cuidado com limpeza e desinfecção da granja, por exemplo, fazer uma boa lavagem nos intervalos de vazio sanitário, que é o momento em que sai um lote e entra outro. Nesse meio tempo de sair um e entrar outro, a gente chama de período de vazio sanitário. Então, você ter uma lavagem, uma desinfecção adequada para você eliminar todos os patógenos, né, os contaminantes, os vírus e bactérias.
Ter o cuidado com os trabalhadores também, tomar um banho antes de entrar na granja, tem algumas fases em que a gente deve tomar esse banho para evitar que leve também contaminantes. Cuidado com o sapato, ir de uma granja para outra. Então, tem uma série de medidas aí que a gente evita essa entrada e disseminação de patógenos na granja. Aqui na região onde eu moro tem muitas granjas, mas elas fazem parte de integração, né, de uma grande Uhum. indústria. A maioria das granjas no Brasil, da suinocultura comercial, elas são de integração ou não? A gente tem parte de integração, sim. Isso varia um pouco conforme a região do Brasil, por Certo. exemplo. Então, tem regiões em que cooperativismo é mais comum, a gente vê muito na região sul, né, o sistema de cooperativismo. Tem outras regiões aí, como na sua, no centro-oeste, a gente tem bastante integração. Tem outras que a gente tem, que a gente chama de produtores independentes, que eles possuem as matrizes, os leitões e até a fase de crescimento e terminação, e vendem, né, esse suíno terminado para determinados frigoríficos. Então, tem esses 3 tipos de criação: integração, cooperativismo e os produtores independentes. No caso da integração e do cooperativismo, há um controle maior em relação a tudo isso que você havia colocado anteriormente do que em relação aos independentes ou não? Nos 3 sistemas, o controle é muito parecido. Nos 3 sistemas, o controle é muito parecido. Acho que o que muda é que os independentes acabam tendo um pouco mais de flexibilidade para eles escolherem os produtos utilizados, as medidas de biosseguridade que eles utilizam. E já no cooperativismo e na integração, isso é padrão para todos, né? Então, a integradora ou a cooperativa estabelece essas regras e os integrados ou os cooperados seguem essas regras, né? Então, nesses 2 casos é algo mais padronizado, todos têm que seguir a mesma coisa. E nos produtores independentes, eles determinam, assim, mas no geral, os conceitos são os mesmos para todos, né? O que eles deveriam seguir tem é comum para todos, vamos dizer. Existem muitos tratamentos para esses problemas de saúde dos animais que você colocou anteriormente? A gente tem, sim, diversas opções de tratamento de acordo com o tipo de patógeno, né? Então, é o que a gente estava comentando, como o Clostridium perfringens, por exemplo. Uhum. A gente tem um tratamento de eleição. Então, na verdade, o Clostridium a gente pode atuar de 2 maneiras: preventiva ou curativa, terapêutica, quando a gente já tem a doença e precisa fazer um tratamento. Para ambos os casos, a gente vai utilizar moléculas de antibiótico. E a molécula de eleição que a gente tem hoje é a bacitracina. A bacitracina é um polipeptídeo, né, um antibiótico do gênero polipeptídeo, e ela tem essa ação em bactérias gram-positivas. Bactérias gram-positivas é só uma classificação de acordo com a composição da membrana da bactéria, tá? Então, as bacitracinas, elas têm essa ação em bactérias gram-positivas, como é o caso do Clostridium perfringens. Ele é uma bactéria gram-positiva. Qual que é o grau de eficácia desses medicamentos? A bacitracina é eficaz para o tratamento de Clostridium, seja preventivo, seja curativo. Então, a gente tem diversos estudos, é uma molécula com uma quantidade bem extensa de pesquisas, de artigos, de publicações científicas, e a gente pode atuar como preventivo via nutrição, né? A gente acrescenta o produto na ração, em dosagens como melhorador de desempenho. Qual que é a diferença do melhorador de desempenho para o terapêutico? Melhorador de desempenho seria a bacitracina em dosagens reduzidas, para ela ter um controle da população de bactérias do intestino. Então, a gente fornece o antibiótico em dosagens baixas, para ele justamente controlar aquela população de bactérias benéficas, boas, e patogênicas ruins, que eu citei ali na nossa conversa já. Então, a gente consegue controlar isso e evitar que o Clostridium se prolifere. Então, isso seria o tratamento preventivo. Já o tratamento terapêutico você faz quando você tem a doença já. Então, você detectou que os seus animais estão com clostridiose,
você entra com a bacitracina em doses elevadas, doses terapêuticas, para fazer o tratamento e curar os animais dessa doença. Você falou de antibiótico. Existe hoje uma grande preocupação por parte das pessoas em relação ao uso de antibióticos nesses animais. Por exemplo, fala-se muito antibiótico em frango, né? É muito comum. Não existe outra opção a não ser antibiótico? Para a bacitracina, a gente consegue fazer preventivo utilizando alguns aditivos que atuem nesse controle de microbiota intestinal para manter esse equilíbrio entre bactérias boas e ruins. Mas para tratamento, a gente sempre tem que utilizar um antibiótico, que no caso, o de eleição para clostridiose é a bacitracina. Isso não traz nenhum resíduo quando as pessoas consomem essa carne desses animais, por exemplo? Não, a bacitracina, ela é um antibiótico de um alto peso molecular, né? Então, a molécula da bacitracina é muito grande e pura pelo suíno, pelos animais no geral, né? Aves e suínos. Ou seja, ela atua por contato. O suíno vai ingerir aquilo via alimentação e a bacitracina vai passar ali pelo intestino junto com o alimento, junto com o bolo fecal no final, e ela vai matar essas bactérias de Clostridium perfringens durante essa passagem. E se ela não é absorvida, não é metabolizada, a gente não tem o risco de que isso gere resíduo em carcaça, né? Então a gente pode utilizar em todas as fases de criação. Se mal conduzida essa medicação, ela pode trazer alguma resistência bacteriana? A gente tem várias pesquisas também nesse sentido de resistência antimicrobiana, né? É um tema muito relevante que até os nossos órgãos fiscais têm todo cuidado com isso, mas devido ao mecanismo de ação da bacitracina, né? A ação dela na parede celular ali das bactérias, a gente tem pouco ou nenhum risco de resistência. Exatamente por isso que a gente tem trabalhos super antigos e recentes que mostram um grau de sensibilidade do Clostridium à bacitracina, que significa um grau de sensibilidade, que a gente administra a bacitracina e ela mata o Clostridium. Então, desde antigamente até agora, ela continua matando o Clostridium da mesma forma. Isso nos responde de que não tem geração de resistência, né? Uma vez que o antibiótico segue funcionando nessas dosagens que a gente trabalha, significa que ele não teve essa geração de resistência, né? Quando você fala desde antigamente, eu entendo que essa medicação, então, já é algo que é utilizado há muito tempo, essa bacitracina. Sim, a bacitracina é uma molécula que a gente já utiliza há bastante tempo, sim. Bom, então vamos voltar para a nossa época agora, em termos de como é que estão os avanços, em termos de estudo, em termos de pesquisas para novas medicações. Pesquisas para novas medicações, elas são complicadas porque a gente tem, um estudo longo, né? Desenvolver uma nova molécula é algo longo, trabalhoso, e também tem a questão de investimento financeiro, né? Não é algo barato, é bem caro, então é difícil de acontecer, né? A gente ter uma nova molécula antibiótica é algo bem complicado, mas a gente avança no sentido de monitorar as moléculas que a gente tem hoje, que é o caso desses estudos com a bacitracina, né? Que a gente faz todo esse acompanhamento da sensibilidade das bactérias perante esse antibiótico, da geração de resistência, até tem estudos que relacionam antibióticos de importância em saúde humana, e a bacitracina, no caso, não é um deles, né? Porque a gente tem antibióticos que são muito utilizados para humano, que a gente tem que ter um certo cuidado, porque se a gente gera resistência nesses antibióticos, é um problema que a gente não vai ter mais eles para utilizar nos humanos quando precisar, né? E a bacitracina tem essa vantagem que ela não é um antibiótico de relevância em saúde humana. Não é algo muito utilizado, então a gente elimina já esse problema de ser algo importante para a saúde humana. No caso da MK Sabe, que é uma empresa quase que centenária, né? Existem muitos estudos nesse sentido? Sim, a gente também se atenta a fazer esse monitoramento, né? Inclusive, a gente teve um lançamento da nossa bacitracina de zinco esse ano, que a gente tem um registro duplo agora. Então, no mesmo registro do produto Bezepac 15%, que é a bacitracina de zinco na concentração de 15%, a gente tem indicação para terapêutico
e para preventivo como melhorador de desempenho, né, no mesmo rótulo. O que muda são as dosagens, como eu conversei com você, para preventivo como melhorador de desempenho, a dosagem é um pouco mais baixa, e para terapêutico curativo, a gente tem dosagens mais elevadas, né? Então, isso é uma vantagem muito grande, né? Uma conquista que a MK Sabe está super orgulhosa de ter esse registro duplo com as duas indicações do mesmo produto. É muito difícil conseguir o registro de uma medicação como essa? Sim, o Ministério da Agricultura é bem rigoroso com relação a registro de produtos, né? A gente tem que fazer uma série de estudos, então tem que comprovar a eficácia daquele medicamento perante a indicação que você está tendo, né? Para o Clostridium, por exemplo, tem que comprovar que não tem resíduo em carcaça, que no caso a gente tem essa comprovação, a vastracina não gera resíduo. Você tem que comprovar uma série de informações e apresentar esse estudo ao Ministério para que ele conceda, né, esse registro para nós. Vamos falar dos impactos econômicos dessas infecções nas granjas de suínos. Esses impactos, eles são muito grandes? São. Quando a gente tem um animal cometido, né, acometido por Clostridium, ele tem esses sintomas de diarreia, reduz consumo de ração. Então, os reflexos em perda de peso geram também esse impacto econômico, né? A gente tem aí, vamos pensar na fase de leitão. Tem um leitão que vai ganhar menos peso automaticamente se ele consome menos ração. O sistema imunológico fica mais debilitado. Então, isso no final gera uma perda econômica bem significativa, né? E esse Clostridium, ele pode trazer essas consequências para esses animais em qualquer fase da vida? Ou não? Tem uma fase mais específica? Ele pode estar presente em qualquer fase da vida, sim. Tanto na parte de reprodução, ali em matrizes, quanto na fase de leitão e nas fases mais de terminação ali também. Eu gostaria que você trouxesse assim, uma listinha para a gente, né? As dicas da doutora Mariana. Né? As Uhum. dicas da doutora Mariana para prevenção, né? O pessoal que tem granja, que está nos ouvindo agora, como é que eles podem se prevenir para minimizar esses custos, para ter o mínimo possível de problema com esse Clostridium? Certo. Vamos lá, pensando em. A gente tem uma série de pontos em que a gente pode trabalhar, então a biosseguridade é um deles que a gente comentou, então ter um bom sistema de biosseguridade, se atentar ao pessoal que entra na sua granja, vazio sanitário, limpeza, desinfecção, então todas essas questões de biosseguridade são muito importantes. Você pensar em todas as etapas, né, que uma acaba influenciando na outra, então, como eu falei, o Clostridium pode vir de contaminação fecal, então as suas matrizes, né, as matrizes ali suínas da granja, a gente tem um bom controle do microbioma delas, ter uma população de bactérias benéficas maior do que as patogênicas, então trabalhar na saúde intestinal da fêmea, para evitar que ela contamine o ambiente por meio das fezes. Depois a gente pensa no leitão também, a gente pode usar produtos preventivos, como é o caso do Bezepac 15%, utilizar esse produto como preventivo para evitar que a gente tenha Clostridium como uma doença. Nas fases finais é a mesma coisa, a gente também pode trabalhar com produtos como Bezepac via nutrição para evitar que tenha esse problema. E aí também ter, no geral, um bom programa de vacinação para você garantir uma boa imunidade de todos os animais, porque se a gente tem desafios e uma queda na imunidade, automaticamente o animal fica mais suscetível a desenvolver algumas doenças. Você trabalhar uma boa nutrição, né? A gente tem que fornecer aí todo o necessário para o animal e ter uma boa digestão, uma boa absorção de todo esse alimento. Acho que no geral seriam mais esses pontos, né? Biosseguridade, um bom programa nutricional, vacinal e entrar com produtos preventivos ao Clostridium, como é o caso do Bezepac. Você falou de dar o Bezepac para leitão. Esse Bezepac ele pode ser utilizado com segurança e eficácia em qualquer fase da vida do animal? Sim, a gente tem recomendação para todas as fases sem problema de resíduo, né? Então, se for pensar lá na fase de final, não tem problema de deixar resíduo em carcaça. E ali no leitão também a gente pode utilizar tranquilamente, com eficácia comprovada e sem nenhum problema de resistência ou de resíduo.
Mariana, eu acho que a gente conseguiu passar o recado, né? Você conseguiu trazer aí mais informações para o seu editor. Parabéns, muito obrigado, viu? Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Estamos à disposição aí de todos. Eu conversei com a Mariana Rosetti, médica veterinária, consultora técnica da MKSAB, e ela falou a respeito dos desafios sanitários para a suinocultura do desmame à engorda. Gente, não tem nada fácil, né? Tudo que a gente vai fazer é difícil, é complicado. É por isso que temos que buscar informações técnicas, informações de pessoas que realmente entendem do assunto, né? Gostou da prosa? O que você achou? Deixa um recado aí pra gente, né? Escreva aí um comentário, compartilhe com outras pessoas, deixe um like, um joinha e se inscreva nesse canal. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.